Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós que estávamos longe do Senhor Deus, andando no meio do pecado, o Senhor teve misericórdia de nós. E para nos salvar, o seu Filho unigênito Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do seu sangue precioso, nos salvou e nos permitiu para que não fôssemos julgados, jamais, por conta dos pecados novamente. Nesse tempo precioso, nós que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando a sua palavra, estamos aprendendo a sua palavra. Todo esse tempo glorioso, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que possamos estar em comunhão. Nós queremos que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós aqui presente. Através da mão de graça, o Senhor Deus possa sustentar a cada irmão, um a um, para que nós, como seus filhos adequados, possamos viver o restante de nossas vidas para a sua glória, para a sua vontade. E assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, nesse tempo do retiro, até a 7ª etapa, realmente o Senhor Deus permitiu para que muitas pessoas pudessem receber a salvação. Nós agradecemos por essa imensa graça, para que nós pudéssemos dar a glória ao Senhor Deus. Nós queremos que o Senhor está conosco em todos os tempos, para que nós possamos cumprir a sua santa vontade. Senhor, através do seu sangue precioso, que o Senhor Deus possa conduzir os seus filhos que receberam a salvação agora, para que possam viver como seus filhos de forma adequada. Que o Senhor Deus possa nos sustentar através da sua graça, do seu poder. Também na África, em Camarão, realmente muitos irmãos e irmãs que foram para a viagem missionária, que o Senhor Deus possa estar protegendo cada um deles. Que possa ajudar para que muitos espíritos perdidos possam ser salvos e que assim o Senhor possa conduzi-los. A cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar o caminho que devemos percorrer, o trabalho que deve ser feito. Nesse presente momento, que o Senhor Deus possa estar conosco através do seu poder, da sua graça. Com o passar do tempo, este mundo vai se tornando cheio de pecado, cheio de malignidade. Que o Senhor Deus possa nos ajudar para que nós todos possamos ser conduzidos pela sua graça. Que o Senhor possa nos fortalecer através de toda a sua palavra, para que nós possamos viver diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Que o Senhor possa conduzir a todos nós. Nesse tempo presente também, que o Senhor possa conduzir, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ter o louvor do coral.
Vamos procurar a palavra da Bíblia todos juntos. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 1 ao 10. Eu irei ler. João, capítulo 15, a partir do versículo 1 ao 10. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então vamos ler até aqui. Então, através do retiro de verão, os dias foram quentes, nós tivemos um tempo não realmente muito favorável a nós, o clima, mas muitas pessoas participaram e compreenderam a graça do Evangelho do Senhor. Nós vimos muitas pessoas que realmente puderam compreender e receber a salvação. E nesse último tempo, até a 7ª etapa, o retiro vai se encerrar. Por fim, também muitas pessoas receberam a salvação, mas o nosso retiro dessa vez também é mais do que as outras vezes. Muitas pessoas estão se reunindo. As pessoas que estão ouvindo a palavra, realmente com grande seriedade. Eu pude ver isto. Então, eu acredito que vocês devem estar curiosos em relação ao retiro. Então, se eu falar um pouco sobre os dados. Então, nós tivemos 7 etapas. Total de inscritos. Foi um total de 82.233 pessoas que participaram. Foi um número imenso de pessoas. E o número de pessoas que foram batizadas foi de 3.594 pessoas. É de vários outros países diferentes. Muitas pessoas realmente ouviram o evangelho em inglês, chinês, vietnamita, Rússia, coreano, espanhol, japonês, Nepal, Myanmar, então, Tailândia, diversos idiomas foram utilizados para pregar o evangelho. Muitas pessoas participaram e assim compreenderam o evangelho do Senhor Deus. Então, no local, a enfermaria também teve um grande esforço.
Então, houveram pessoas que foram atendidas no enfermatório. Por volta de 7.600 pessoas, que essa enfermaria nós podemos dizer que é uma junção da medicina oriental e ocidental. Eu acredito que muitas pessoas foram até a enfermaria ou local clínico porque estava muito quente. E o número de pessoas que estacionaram foi um número muito, muito grande. Nós tivemos dificuldades para alocar todas as pessoas ali. Então, antes não tínhamos nem lugar para colocar os carros, mas agora nós temos um lugar para poder estacionar até 2.000 carros. Muitas pessoas estacionaram seus carros ali. Eu não sei as coisas exatas, mas foi por volta de mais de 2.000 carros que estacionaram ali. E no último dia participaram das ofertas. Então, nós não precisamos saber o que vem do número atrás, mas foi por volta de 330 milhões de won. Então, foi um número muito grande. E nós estamos começando a construção dos demais dormitórios. Eu acredito que vai demorar por volta de 2 anos para que nós possamos terminar toda a construção. Então, se nós terminarmos de construir mais 3 blocos ali, dizem que por volta de 400, não é? Quartos irão ser feitos. E eu gostaria que nós pudéssemos construir rapidamente tudo que nós necessitamos, porque estamos realmente numa condição difícil, não é? De alocar todo mundo. Então, nós estamos pedindo a cooperação para que possamos utilizar até pelo menos, para podermos comprar pelo menos até mais um bloco, não é? Tudo é muito necessário e eu estou realmente muito agradecido por todo o empenho dos irmãos e irmãs nas ofertas. E antes de eu pregar a palavra, então as pessoas que receberam a salvação dessa vez, por essas pessoas, eu quero dar um anúncio breve que receberam a salvação. Então, você ter recebido a salvação é algo surpreendente. Dentre os trabalhos que o Senhor Deus faz, nós podemos dizer que é o maior trabalho de Deus. Então, isso é um grande acontecimento, que é a verdade que nós recebemos a salvação. E isso também foi para mim também, eu ter recebido a salvação, ter compreendido a graça do Evangelho do Senhor Deus. Aquele dia eu lembro até hoje, vividamente. E se não houvesse esse dia da salvação, eu não sei onde eu estaria, acho que não estaria aqui, não é? Então, qual era o objetivo da minha vida a partir daquele momento? Realmente era algo exato. E não é somente para mim, mas todos nós que recebemos a salvação, eu creio que nós todos temos esse mesmo coração. Então, muitas pessoas receberam a salvação dessa vez. Então, nós recebemos a salvação. Qual é a mudança que nós temos? Uma pessoa que não ia para a igreja, agora está frequentando a igreja, está se esforçando para frequentar a igreja, se esforçando para participar dos serviços, das ofertas. É isso que eu digo que é a mudança da vida? Não. A mudança na vida é que uma pessoa que compreendeu a graça do Evangelho de Deus, agora ele tem uma mudança extraordinária em si mesmo. Ele consegue reparar, porque enquanto ele vai estudando a Bíblia, uma a uma ele vai descobrindo na sua vida. Então agora, como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, já disse que qualquer um que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram nova. Então nós, quando recebemos a salvação, nós entramos em Cristo Jesus. Quando recebemos a salvação, estamos em Cristo Jesus. Então, quer dizer que eu estou dentro de Cristo, Cristo está em mim.
Então quer dizer que agora é uma nova criatura. Quer dizer que o Senhor Deus o transforma em uma nova criatura. Para entrar no novo céu e a nova terra, nós precisamos nos tornar em um novo ser. É por isso que somos nova criatura. Das coisas velhas, antes de recebermos a salvação, já passaram, eis que se fizeram novas. Então, com certeza, nos tornamos em um ser novo. Então, mas um cristão ele não pode não saber o que está acontecendo na sua vida, não é? Então, como vocês já sabem muito bem sobre essas palavras, existem mudanças incríveis, o que significa que o nosso destino mudou, a nossa identidade mudou, o objetivo de vida mudou, todas as coisas em nós mudam. A coisa mais importante é que nós recebemos o perdão dos pecados. Então, dentre os trabalhos que o Senhor Deus fez, é que nós que havíamos pecado, que estávamos longe do Senhor Deus, que estávamos na perdição, o Filho unigênito de Deus foi enviado para nós. O Senhor que não tem pecado, que é puro, ele se encarregou de todo esse pecado por nós. E como um pecador realmente tão coitado, ele veio para este mundo, derramou seu sangue na cruz. Ele perdoou os nossos pecados para a eternidade. Isso nós compreendemos quando nós recebemos a salvação. A primeira coisa que sabemos é que recebemos o perdão dos pecados. Então quer dizer que dentro de Cristo Jesus, nós, por a sua imensa graça, pelo seu sangue, nós recebemos o perdão dos pecados. Nós somos remidos. O que significa que alguém realmente pagou os meus pecados por mim. Então, era algo que era grandioso, a dívida, eu não poderia pagar, mas essa pessoa pagou por mim. Quer dizer que o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso por nós. E agora nossos pecados foram lavados para a eternidade, nós recebemos o perdão dos pecados. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, a primeira coisa que compreende é o perdão dos pecados. Então, uma salvação sem perdão dos pecados não existe. Então, uma pessoa diz que recebeu a salvação, diz que nasceu de novo, então, mas não tem certeza se recebeu o perdão dos pecados. Então, não está certo. Sem perdão dos pecados, não existe salvação. É por isso, Hebreus capítulo 9, realmente nós podemos ver que o povo de Israel dava sacrifícios com bodes, bezerros, para dar a oferta pelos seus pecados. Mas isto é a imagem de Cristo Jesus que está por vir. Mas agora, Hebreus capítulo 10, realmente já diz que não é mais pelo sangue de bodes e bezerros que tira os nossos pecados. Então não tem como o homem morrer o animal tem que morrer pelo homem, não é? Da mesma maneira, não é mais pelo sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue. Agora, pelo sangue precioso de Cristo, nós fomos remidos. Nós entramos uma única vez dentro realmente, do Santíssimo, dentro da glória do Senhor Deus. E o Senhor, ele continuou orando para interceder por nós. Esta é a primeira coisa que nós compreendemos. Então, qualquer pessoa que recebe a salvação primeiro. É por isso que realmente através do perdão dos pecados nós conhecemos a salvação. Então, a salvação através do perdão dos pecados. Então, nós temos recebido a salvação. Então, isso é... Nós podemos dizer que nós recebemos a vida eterna, nós recebemos realmente a vida diante do seu Deus, a vida eterna. Isso tudo significa a mesma coisa. Então, nós obtivemos a vida eterna. Então, enquanto vivemos neste mundo, nós recebemos a vida eterna. As pessoas que obtiveram a vida eterna enquanto vivem neste mundo, então, mesmo que essa carne morra neste mundo, então, nós temos a vida eterna garantida no reino dos céus. Então, nosso destino é vivermos com o Senhor no reino dos céus para a eternidade. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação obteve a vida eterna. Quer dizer que ele tem a segurança garantida. Como em João, capítulo 5. Então, o Senhor já disse realmente quem
crê naquele que me enviou, em mim, naquele que me enviou, realmente não perece, mas passou da vida para a morte. Então quer dizer que do destino de ir para o inferno agora para poder ir para o céu. Quer dizer que da perdição eterna agora passou para a vida eterna. Então existe uma mudança surpreendente. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, claro que não pode ser que não consiga entender na hora, mas a verdade de que nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, são pecadores como nós. Realmente nós temos esse Senhor Deus, o Criador. Realmente nós nos temos nos tornado em seus filhos. É surpreendente. Em Mateus capítulo 6, o Senhor ele já disse para nós orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus. Então realmente nós chamamos o Senhor Deus de Pai que estás nos céus. Então uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele serve o Pai. Não é? Quer dizer que nós que recebemos a salvação servimos o Senhor Deus como nosso Pai. É por isso que nós todos nos tornamos irmãos e irmãs diante do Senhor Deus. Quer dizer que nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, que é algo surpreendente. Então o Senhor Deus ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós compreendemos a graça do Senhor Deus. Nós recebemos essa vida eterna diante do Senhor Deus. Quer dizer que Ele nos deu realmente esse poder de sermos chamados realmente seus filhos. Como isso é algo surpreendente, não é? Vocês sabem disso. Então, se nós olharmos para Lúcifer, que ele queria se tornar como o Senhor Deus, ele foi expulso. Então, eram o diabo e seus anjos. Então, o inferno eterno estava preparado para eles. Então, mas o anjo Gabriel, Micael e vários outros anjos realmente são incríveis, não é? O anjo Gabriel é aquele que traz as boas novas do Senhor Deus. Micael é aquele que intercede pelo povo de Israel na guerra, é o anjo que guerreia. Então, Israel, que é um país tão pequeno, realmente ter lutado contra vários países grandiosos, eles puderam vencer todas as lutas, porque o Senhor Deus que luta por eles. E Israel jamais vai realmente falir novamente. Então, se o homem pensar com o seu pensamento, se olharmos para os judeus que estão vivendo na terra de Israel, eles devem dar por volta de quanto? 8 milhões? Então, realmente, se nós olharmos para os muçulmanos, eles querem acabar com eles, querem destruí-los, não é? Então, Hamas ele atirou diversos mísseis para destruí-los. E muitas pessoas morreram na faixa de Gaza. E não é somente na faixa de Gaza, mas no Líbano, na Síria, realmente vários países realmente estão lutando contra Israel. Então, mas Israel é um país tão pequeno. O que ele tem para poder desafiar outros países grandiosos e lutar contra eles, não é? Nós não entendemos, mas se vocês olharem depois futuramente, realmente nenhum país no mundo vai lutar contra Israel e vencer novamente. Então, porque Israel, que foi contra o Senhor, ele realmente fracassou. Mas o Senhor Deus, para mostrar que ele está vivo, ele irá proteger o povo de Israel até o fim. É por isso que Jeremias, capítulo 33, já disse que Israel não vai desaparecer até que os céus e a terra desapareçam. Enquanto a história deste mundo realmente se manter, Israel não vai desaparecer. Então, um país tão especial que é Israel está presente até nos dias de hoje. Então, Israel é o povo de Deus, mas se eles também não nascerem de novo, eles não podem se tornar filhos de Deus. Então, o anjo tem grande poder logo depois de Deus. Se olharmos Salmos 103, realmente eles têm um grande poder, não é?
é a palavra do Senhor. Os anjos que ouvem essa voz. O anjo tem um grande poder. Então, o Senhor Deus, ele opera através dos anjos. Então, mas o anjo não tem como se tornar o filho de Deus. Pode ter poder, pode ter grandezas, mas, como em Hebreus, realmente já disse que todos os anjos foram enviados para servirem os filhos de Deus. Então, vocês podem não saber muito bem, mas ao nosso lado, realmente nós que recebemos a salvação, nós temos o anjo da guarda ao nosso lado. Vocês sabiam disso? Vocês não enxergam, então vocês não sabem, não é? Mas ele está aqui. Você está aqui, não é? Ele diz que sim. Então nós temos o anjo da guarda. Então o Senhor Jesus, ele já disse que nenhum daqueles que creem, dos pequeninos, realmente são desmerecidos. Porque todos eles realmente veem, os seus anjos veem a face de Deus. Então, realmente, mesmo que esse homem seja tão fraco e pequenino, nele existe o anjo de Deus. Está com ele. Todas as coisas que acontecem são realmente relatadas diante do Senhor Deus. Então, todos os anjos estão realmente vendo a face de Deus por ele, intercedendo por ele. É por isso que todos os santos que receberam a salvação, agora, eles fazem o trabalho de que a vontade do Senhor Deus realmente aconteça e que eles intercedam e cuidem de nós. Mas, se o Filho de Deus é desprezado sem motivo, sem razão, tudo isso vai ser relatado diante do Senhor Deus. Então, as coisas que o cristão faz bem também são relatadas diante do Senhor Deus, e o anjo da guarda com certeza vai dizer. Ele diz, Senhor, sabe seu filho? Ele é incrível, ele faz isso e aquilo. Você tem um filho deste, Senhor, você deve realmente estar muito alegre. Então, mas pense bem, se o filho do Senhor Deus fizer errado, ele vai contar para o Senhor Deus. Dizendo, ó, Senhor Deus, como deve ser tão triste, não é? Por ter um filho como este. Todas as coisas que nós fazemos bem ou mal realmente são relatadas. Então, e isso não sou eu que estou inventando, tudo isso está na Bíblia. Então quer dizer que mas a coisa mais importante é que nós somos os filhos do Senhor Deus. Então se nós somos para o reino dos céus, realmente existem os anjos não são filhos de Deus. Os anjos eles foram criados desde o princípio para serem servos do Senhor. Cristãos são a noiva de Cristo. Noiva de Cristo significa que recebem a glória diante do Senhor Deus. Então todos os anjos olhando para os cristãos que receberam a salvação, eles com certeza vão ter uma grande realmente inveja também, cobiçarem essa grandeza que nós recebemos, que é ser filho de Deus. E se olharmos em Gálatas capítulo 4, nós somos filhos. Nós recebemos o espírito de filhos, é por isso que chamamos de Abba Pai. Então se nós recebemos o espírito de filhos, nós recebemos o espírito de filhos diante do Senhor Deus, nós podemos dizer que é o filho de adoção. Não é? Então, isso significa que é considerar uma pessoa que não é filho como filho. Isso é a adoção. É por isso que é o filho de adoção, filhos diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus ele nos permitiu. Em Romanos, capítulo 8, realmente, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, se somos filhos do Senhor, nós somos herdeiros do Senhor Deus. Então, isso significa que nós vamos receber a mesma glória com Deus. E para recebermos essa glória com Deus, precisamos receber os sofrimentos com Cristo. Tudo isso aconteceu de uma vez em nós. Nós não conseguimos entender tudo, não é? Mas, por exemplo, uma pessoa que ele estava com um mendigo, que não tinha nada de bom para se ver, mas o rei foi para esse orfanato e encontrou esse órfão que não tinha nada de bom e agora está chamando de meu filho. É o príncipe. Então quer dizer que toda a vida deste homem é mudada, todo o destino deste homem mudou para sempre.
Quer dizer que realmente um mendigo se tornar filho do rei é impressionante, mas imagine um homem que merecia ir para o inferno, agora se tornar o filho de Deus, se tornar o herdeiro do reino dos céus. Como isso é algo surpreendente? Então nós temos recebido a salvação. Então tem pessoas que dizem que é brincadeira, fazem vários tipos de brincadeira, mas o Senhor, eles dizem, Senhor, por que você me fez seu filho? Me dê um pouquinho de dinheiro. Não, nós não podemos desmerecer a salvação que recebemos. É impressionante. E também, em Efésios, realmente nós já não somos forasteiros. Então nós somos realmente do Senhor, não é? Nós somos a cidade de Deus. Então, tem lugares que falam, proibido para realmente estranhos. Mas já não somos mais estranhos. Nós não somos convidados. Nós todos somos do povo de Deus. Nós somos a família de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação se tornou a família de Deus. Sabiam disso? Então, agora uma nova relação familiar foi montada ali. Então, os pais que me deram a luz estão ali. Eu tenho o irmão, a irmã. Então, nós temos muitos irmãos e irmãs que são a minha família. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, agora é incomparável essa relação familiar que nós temos. Se você é uma vez família de Deus, você é família de Deus para sempre. Então quer dizer que nós somos a família de Deus. Nós todos somos a cidade de Deus. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 21 e 22 também. Então nós que recebemos a salvação, todos nós, de forma igual, realmente somos cidadãos dos céus. Então nós nascemos neste mundo e nós estamos vivendo neste mundo. Então uma pessoa que é coreana, ela é coreana porque nasceu neste mundo, na Coreia. Mas quando nós nascemos realmente somos salvos, nós somos filhos de Deus. Então nós podemos ter a nossa cidadania nessa terra que pode acabar em um instante. Mas em Hebreus, capítulo 11 também. Neste mundo nós somos estrangeiros. Nós somos forasteiros, aqueles que passam só. Mas a nossa casa está nos céus. Então, neste mundo que nós vivemos também, nós somos estrangeiros. Então pense bem, pode ser que você não consiga conversar muito bem com os estranhos, não é? Então, mesmo que se eu sou salvo, eu não consigo conversar muito bem com uma pessoa que não recebeu a salvação na minha família. Mesmo que eu fale várias coisas, eles não conseguem me entender. Então, quer dizer que a minha cidadania está no reino dos céus. Quer dizer que nós esperamos pelo Senhor. Então, nós esperamos por Cristo Jesus. Então, quer dizer que nós somos realmente do corpo do Senhor. Nosso corpo não vai entrar nesse corpo. Nós vamos ser transformados de forma mais impressionante do que os anjos. Então nós, em um formato tão incrível, iremos ser transformados. E é por isso que nós iremos ser transformados e iremos entrar para diante do Senhor Deus. Se olharmos Hebreus, capítulo 13, versículo 13 e 14. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Vamos ler todos juntos.
Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, enquanto nós vivemos este mundo, este lugar, realmente não existe um lugar para vivermos para sempre. Este mundo não é um lugar onde nós podemos viver para sempre. Então, se nós vivemos em um bom hotel, por exemplo, eu posso ou dormir numa estalagem barata. Então, ou tinha lugares, a estalagem que não existem hoje em dia, não é? Mas significa que são viajantes, eles podiam vir e dormir antigamente. Então, mas porque aqui não temos cidade permanente. Então, nós não temos um lugar para vivermos este mundo. Este lugar não é a nossa casa. Mesmo que tenha algo bom, não se alegrem demais com as coisas deste mundo. E mesmo que tenha dificuldades, não fiquem realmente conturbados com esses problemas, porque tudo isso passará. E é por isso que nós buscamos o que está por vir. Então, o Senhor Deus, ele já nos prometeu as coisas que estão por vir. Então, se nós olharmos Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as. E abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Então, as pessoas do Antigo Testamento, o que eles diziam? Eles diziam, nós somos estranhos neste mundo. Então, após recebermos a salvação, então, nós somos estrangeiros que iremos desaparecer. A nossa casa está lá em cima, lá nos céus. Então, nós estamos buscando uma melhor pátria, não é? Que é nos céus. Então, se olharmos no versículo 16, vamos ler todos juntos. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, neste mundo são estranhos. Então, aqueles que estão vivendo neste mundo estão buscando uma melhor, não é? Então, a nossa casa não é aqui neste mundo. Então, tem pessoas que buscam a sua cidade, não é? E vão para a sua cidade natal e ficam realmente dizendo, que saudades da minha cidade celestial, perdão, da minha cidade natal. Mas não existe cidade natal dentro do coração dele. Onde que é essa cidade natal? Então, se você sai da sua casa, realmente Natal já acabou, já sumiu. E muitas das vezes na Coreia, realmente já esses lugares antigos já foram todos reformados. Já não existe aquela cidade antiga, mas tudo já se renovou. Mas o Senhor Deus, ele já preparou uma nova casa para nós. Quer dizer que é uma casa preparada pelo Senhor Deus. Então quer dizer que quando nós recebemos a salvação, tudo isso é preparado de forma instantânea para nós. Então tem muitas coisas que vocês viram e sentiram no local do retiro. Vamos procurar Efésios. Palavra de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que em nós opera. Então, onde que o Senhor Deus ele opera? Ele opera dentro de nós, aqueles que receberam a salvação. Então, nós que recebemos a salvação, nós podemos ir para o local de retiro diversas vezes. Nós já vimos várias vezes o que acontece ali. As pessoas que foram pela primeira vez, eles podem pensar muitas coisas diferentes, né? Dizendo, nossa, olhem para aqueles jovens que estão andando naquele calor.
estão ali acenando para as pessoas que estão vindo. Então, para entrarem no local do retiro, nós temos toda aquela rua estreita que sobe, não é? Mas existem nossos irmãos e irmãs que estão ali realmente dando as boas-vindas para todos. Nós temos irmãos e irmãs que estão cuidando da limpeza, por exemplo. Os irmãos e irmãs que estão no meio da noite cuidando da segurança. Então, irmãs e irmãos que estão realmente no meio da madrugada cozinhando, realmente naquele calor. Tem outros irmãos e irmãs, não é alguém que mandou eles fazerem alguma coisa, mas eles se voluntariam para cuidar do lixo, da limpeza. Então, tudo isso, realmente antes, as pessoas que receberam a salvação, quando elas iam para o local de retiro, não tinham o que fazer. E eles diziam: "Ah, eu já recebi a salvação. Então, eu já ouvi a palavra, eu já sei de tudo." E tinha pessoas que iam ali brincar, não é? Passear. Mas hoje em dia não existe nenhuma pessoa que é assim. Todos os nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação. O evangelho foi pregado para o trabalho de que muitas pessoas possam receber a salvação. Existe algo que eu posso fazer. Todo mundo procura um trabalho que pode fazer. A gente não ordena ninguém para fazer alguma coisa. Todo mundo paga a sua taxa de inscrição, mas vai para fazer o serviço. Seja o pastor que está realmente no salão de culto, realmente pregando, seja aqueles que estão fazendo a consultação, realmente olhem para vários nossos irmãos e irmãs também. Antes, em outros lugares, pode ser que alguém que possa estar doente, então nós temos departamentos para isso, para cuidar. Então todos os irmãos e irmãs estão com um só coração. Então cada um faz esse trabalho que voluntariamente. Então isso acontece no meio de nós. O Senhor, Ele opera no meio de nós. Então se não houver esse grupo, esse rebanho, realmente será que o evangelho vai ser pregado? Alguma coisa vai acontecer sozinho? Não, não acontece nada. Então existem pessoas por trás que nós não estamos vendo, mas que estão por trás, cuidando da limpeza, unindo o coração, todos juntos, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Todos têm esse coração para cooperarem. No meio disso que o Senhor Deus, Ele opera. Então, esta é a palavra surpreendente. Que o Senhor, realmente, o que será que Ele vai, o que nós cristãos iremos pedir para a gente do Senhor Deus? Será que é comer bem, viver bem? Nós não pedimos uma coisa dessas. Nós simplesmente fazemos o que devemos fazer. E nós só vivemos do jeito que o Senhor Deus Ele nos permite. As coisas que nós pedimos mais e mais é que muito mais espíritos possam receber a salvação. Para que assim nós possamos dar mais glórias ao Pai. Então todas as coisas que pedimos, o Senhor Ele faz mais abundantemente, mais do que nós pedimos. Eu vendo o local de retiro dessa vez também. Realmente eu vi realmente como deve ser tão quente. Realmente estava chovendo bastante também. E as pessoas que estavam se reunindo poderiam ir para outros lugares. Eu fiquei preocupado com o que poderia acontecer. Mas se reuniram mais pessoas do que eu havia imaginado. Mais do que nós havíamos pensado. Realmente o Senhor Ele fez mais abundantemente. Então nós realmente nos surpreendemos com isso, não é? Que o Senhor Deus, Ele nos faz todas essas coisas. É por isso que em Colossenses, capítulo 4, então realmente ele disse o nome de vários irmãos. E ele disse que realmente todos esses irmãos e irmãs são aqueles que operam com o Senhor Deus. Então quem saberá de uma coisa dessas? Então enquanto nós vivemos este mundo para o reino de Deus, o trabalho que o Senhor Deus faz, então nós todos operamos juntos para o trabalho de Deus. Com Filipenses, capítulo 1,
Versículo 27 já diz, realmente nós todos com um só coração. Para o Evangelho, nós nos unimos, nós nos cooperamos. Então, para que o outro espírito possa receber a salvação, o que será que eu posso fazer? Eu vou e me voluntario. O que quer que seja. Seja a limpeza dos banheiros. Cada um procura um trabalho, mesmo que pareça sujo. Então, eu me surpreendo quando vejo. Será que nós fazemos algo porque alguém está mandando em mim fazer? Não. Nós, enquanto vivemos este mundo, nós vivemos para o reino de Deus. Nós operamos por esse trabalho. Então, nós todos nos esforçamos, dedicamos um a um. Nós nos dedicamos para o Evangelho. Então, para o reino de Deus, o que nós operamos. Quando nós estamos fazendo esse trabalho, é ali que o Senhor Deus ele opera. E nós também temos um grupo de missão que foi para a África, eles não retornaram ainda. Mas pelo Cacau, nós estamos continuamente conversando. O pastor Oseir, ele foi junto com vários irmãos. Por volta de 40 irmãos participaram dessa vez. No Camarão. Realmente tem muitas desconfortos ali. Mas existe o trabalho para pregar o Evangelho, o trabalho da salvação para todos eles. Então, será que alguém está mandando neles para irem? Não. Cada um preparou a sua passagem. Cada um comprou a sua passagem para ir. Seja os presentes, o que quer que seja. Então, nós podemos ver o sacrifício que nossos irmãos e irmãs fazem, realmente se dedicam, não é algo surpreendente? Então, pode ser que venha um mosquito da malária e podem picá-los, podem ficar adoecidos. Antes tínhamos esses problemas. Então, mas superando todas essas dificuldades para pregarem o Evangelho. Então, esse é o trabalho que o Senhor Deus ele faz. Então, que nós todos possamos orar, que nós todos possamos nos cooperar, que assim o Evangelho do Senhor Deus possa ser cumprido. Então, eu expliquei um pouco sobre o que aconteceu no retiro, então, mas já se passou muito tempo. Com a palavra de João, capítulo 15, não acaba hoje, eu vou pregar continuamente. Então vamos voltar novamente para João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Então, a palavra de João capítulo 15 é uma palavra que explica o que é a vida de um cristão que nasceu de novo. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Então, o Senhor Jesus, quando ele está explicando realmente uma verdade realmente muito importante, ele sempre gostava de utilizar de parábolas ou exemplos. O Senhor ele disse como um exemplo aqui: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele é o lavrador que cuida da videira. Se olharmos o versículo 3, vamos ler todos juntos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor Jesus, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, ele diz, continua, estáis em mim, estáis no meu amor, estáis na minha palavra. São palavras assim.
Então, após recebermos a salvação, o que é a nossa vida de fé? É de permanecer, de estar no Senhor. Então, o que é essa vida de estarmos no Senhor? Nós precisamos aprender. Então, o Senhor já diz que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que é o Evangelho. Então, o Senhor, Ele morreu por nós. Ele derramou seu sangue precioso por nós. Ele nos lavou para a eternidade. Com esta palavra, nosso espírito foi purificado. Então, quer dizer que pela palavra que vos tenho falado. Então, é por isso que ele está dizendo para nós estarmos nele. Agora nós podemos permanecer no Senhor. Então, e ele está dizendo que eu estarei em vós. Vós estáis em mim e eu estou em vós. Então, nós todos, pelo amor do Senhor Deus, nós agora precisamos nos amar com um grande fervor diante do Senhor Deus, não é? Então, quando nós recebemos o Evangelho da verdade do Senhor Deus, nós compreendemos a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Senhor já nos disse dessa maneira. Então, quando nós recebemos essa verdade, o nosso espírito foi purificado. Quer dizer que nosso espírito foi purificado diante do Senhor Deus. E agora, sem falsidade, nós podemos amar uns aos outros sem falsidade. Então, quando nós recebemos a salvação, pela palavra do Senhor Deus, meu coração se torna limpo. Eu posso receber a verdade. Meu espírito se tornou puro. Então, quer dizer que eu já fui purificado, já estou puro. E é por isso que é para purificar este meu espírito. Sem falsidade podemos amar os irmãos e irmãs. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora compreendeu o amor do Senhor Deus. Então, amar o irmão, a irmã, realmente é amar sem falsidade. Então, tem amor que pode haver falsidades. Então, se eu estiver perto daquela pessoa, o que será que essa pessoa vai me dar? O que será que eu tenho de benefício? As pessoas que calculam os próprios benefícios. Então, isso nós podemos dizer que não é um amor verdadeiro. Então, um amor sem falsidade. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, quer dizer que através do Evangelho do Senhor Deus, agora nós podemos nos amar uns aos outros. Nós temos essa força. Não é alguém que está me mandando, dizendo para fazê-lo que eu faço. Não. Nós amamos uns aos outros com um coração ardente. Vamos procurar João, capítulo 14, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui aparece toda hora, está em mim, não é? Então, o que é este dia, naquele dia? Naquele dia é o dia que nós recebemos a salvação. Então, quer dizer que no momento que recebemos a salvação, no mesmo instante, nós temos uma grande mudança. Uma mudança surpreendente. Quer dizer que nós dentro de Cristo e Cristo dentro de nós. Então, eu dentro do Pai e vós dentro de mim. Então, nós estamos dentro do Senhor. É por isso que após recebemos a salvação, o Senhor ele está em mim, quer dizer que eu estou em Cristo. Então, isto é uma verdade surpreendente. Então, vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 8 e 9, vamos ler todos juntos. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quer dizer que no dia do nosso Senhor, no dia do Senhor Jesus,
Quer dizer que no dia da sua vinda, no dia da vinda do Senhor, o Senhor, Ele realmente nos manterá para sermos irrepreensíveis. Ele nos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis. Quer dizer que desde o dia que recebemos a salvação até estarmos diante do Senhor Deus, para que não tenhamos nada repreensível diante do Senhor Deus. O Senhor Deus vai permitir para que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Então, mas como é que nós podemos sermos confirmados diante do Senhor Deus? Então, quer dizer que é o Senhor que nos mantém em comunhão. Quer dizer que Ele tem nos chamado. Quer dizer que desde a chamada do Senhor, nós recebemos o chamado do Senhor, não é? Então, quando o Evangelho do Senhor é pregado, então a voz que o Senhor nos chamou. Então, Ele nos chamou. E agora o que Ele faz? Ele nos faz estar em comunhão com o Senhor. Ele nos faz estar em comunhão junto com Cristo Jesus. Então, nós que vivemos neste mundo, é um mundo onde nós vivemos em comunhão. Então, nós temos irmãos e irmãs que deram à luz a nossa vida, o nosso tio, tia, toda a família, todos juntos, que agora estão em comunhão. Então, após termos recebido a salvação, então nós, junto com Cristo Jesus, nós estamos em comunhão. Quer dizer que dentro desta comunhão, nós podemos ser fortalecidos até o fim. Então, essa palavra é muito importante. Então, a vida de fé não tem como ser vivida sozinha. Então, após receber a salvação, não significa que eu recebi a salvação e agora eu vivo do jeito que eu quero. Não, a vida de fé não é você viver sozinho. Então, nós temos a nossa família amada, nós temos o cuidado, a proteção. Então, como é que essa criança ela pode viver sozinha, sem a ajuda dos seus pais? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora vive uma vida em comunhão junto com o Senhor. Quer dizer que assim a minha vida de fé, cada momento vai crescendo, vou sendo transformado de forma mais aperfeiçoada. Sozinho é impossível. Então, tem pessoas que dizem que receberam a salvação, mas não dá mais para ver onde eles estão. Então isso com certeza não deve ser a salvação. Então se você realmente recebeu a salvação, então seja os seus pais, seus irmãos, você não tem como partir deles. Então, da mesma maneira, os santos que receberam a salvação, nós não temos como partir desse rebanho. Então, estar dentro desse rebanho é estar em Cristo Jesus. Então, se nós olharmos 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então, o objetivo de nós termos, de ter este livro do 1 João, ele diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. A Epístola de João foi escrita por apóstolo João, um dos discípulos do Senhor Jesus, que recebeu o maior amor do Senhor, nós o conhecemos assim. Então, ele está anunciando para nós. Realmente, dizendo essas coisas é porque para que nós tenhamos comunhão com Ele. Então, quer dizer que se nós recebemos a salvação, para recebermos a salvação, se o Evangelho de João foi escrito, a primeira epístola, as epístolas de João foram escritas para o fellowship, para a comunhão dos santos. Quer dizer que desde o momento que recebemos a salvação, os santos que foram salvos, o Pai está no meio deles, junto do Espírito Santo, junto de todos os santos que receberam a salvação,
eles estão em comunhão. Então a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho Jesus Cristo. Não é um amor mundano. O dono deste amor é Jesus Cristo. O Espírito Santo que nos traz a comunhão. Estarmos dentro dessa comunhão significa estarmos dentro do Senhor. É por isso que após recebermos a salvação, a nossa vida de fé é uma vivência de estarmos dentro do Senhor. Falando de outra maneira, quer dizer que todos os santos que foram salvos agora estão dentro da santa comunhão do Senhor Deus. E isso é uma vivência de estar dentro do Senhor. Então, se você partir do Senhor Deus, quer dizer que você está partindo da igreja. Que é partir da comunhão de Deus. Sozinho não tem como viver a vida de fé. Sozinho não adianta você ler a Bíblia, você não consegue compreender direito. Você acha que consegue viver pelo Senhor Deus, mas tenta, mas é difícil, não tem como. A vida de fé precisa crescer, mas sozinho a vida de fé não se cresce. Uma criança ao nascer, ele diz, pai, mãe, muito obrigado por me darem a luz, agora eu vou ali ganhar dinheiro para vocês. Pense bem, se uma criança pequena ela sair para ganhar dinheiro, todo mundo o quê? Vai bater palma dizendo, meu filho está indo ali fazer dinheiro. Não, todo mundo vai dizer, nossa, o bebê está endemoniado. Um bebê, ele precisa receber todo o amor, o cuidado da família. É isso que um bebê precisa fazer. Ele precisa crescer ali dentro. Da mesma maneira, nós que recebemos a salvação, estamos dentro da comunhão. Nós estamos dentro dessa comunhão com o Senhor. Então estamos dentro dessa comunhão junto com Cristo Jesus. Então, ele já disse que está nos enviando, dizendo essas coisas para que a comunhão com o Pai, com o Filho, realmente possa estar, realmente um grande gozo que possa se cumprir. Onde que existe a nossa felicidade nas coisas do mundo? Então, um santo que está nessa terra, ele é santo, é por isso que toda a minha alegria está nele. É um ser precioso. Todos os santos que receberam a salvação, realmente existem o gozo, a felicidade dentro desta comunhão. Então, antes também, então nós podemos dizer que a pandemia, realmente nós não conseguimos nem nos reunirmos na igreja, não é? Porque todas as pessoas diziam que haveria de se espalhar. Então, mas tinha muitas pessoas que queriam ir para a igreja. Tinha irmãos e irmãs que vinham com carro e davam uma volta na nossa igreja e voltavam para casa. Tem pessoas que iam para o local de retiro e tocavam na construção da igreja. Por quê? Estavam realmente com grandes saudades. Então, esse é o amor dos irmãos e irmãs que nos traz a saudade. Vamos procurar João. Evangelho de João, capítulo 15, novamente. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, após recebermos a salvação, então, o Senhor ele está dizendo que eu sou a videira e vós as varas. Então, o Senhor, o Jesus, é a videira, o Pai é o lavrador e nós somos as varas. É por isso que o Senhor ele diz, eu sou a videira e vós as varas. Então, se vós estiverdes em mim, realmente este pode dar muitos frutos. Mas se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, nada podeis fazer. Não podeis dar fruto. Então, a videira está conectada à lei. Isso é permanecer no Senhor. O santo que recebeu a salvação, agora estando dentro da igreja corpo de Cristo, ele é a videira diante do Senhor Deus. Então, nós podemos dar frutos porque estamos dentro da videira que é o Senhor. Mas sem ele, nada podeis fazer. Então,
A vara, quando está conectada na videira, ele recebe todos os nutrientes que vêm da videira e cresce, não é? Da raiz. E assim ele pode dar os seus frutos naturalmente. Então a nossa vida de fé também é muito fácil. É só participar da comunhão. Então, junto dos santos, irmãos e irmãs que receberam a salvação, estar em comunhão, estar orando todos juntos, em louvor, amando um ao outro. É ali que o Senhor ele está. Quer dizer que como recebemos realmente a nossa vida de fé para crescermos diante do Senhor Deus, então assim nós podemos dar fruto diante do Senhor Deus para a glória de Deus. Então sem o Senhor nada podemos fazer. O que acontece se a vara cair? Realmente nada consegue fazer, ela se seca e morre. Então, o Senhor já disse que nada podeis fazer sem estarmos no Senhor. A vara, quando está conectado na videira, ali parado, conectado, vai recebendo os nutrientes naturalmente, cresce e assim pode dar os frutos. Você não precisa se balançar, contorcer para dar frutos. Mas sem mim nada podeis fazer. Então, se este homem estiver parado junto comigo, realmente ele pode dar frutos. Mas se ele partir do Senhor, nada pode fazer. Se a videira ela sai, se essas varas saem dessa videira, o que elas podem fazer? Nada. Elas vão se secar, as varas se secam. E as pessoas pegam para o quê? Jogarem fogo nela. Então, partindo de mim, nada podeis fazer. Então, essa palavra é uma palavra que nós precisamos compreender de forma aprofundada. A minha vida de fé não tem como crescer sozinho. Eu não tenho como pregar o evangelho sozinho. Isso quer dizer que nós não podemos viver a vida de fé realmente sozinhos. Nós precisamos estar dentro da igreja corpo de Cristo. É isso estar junto com o Senhor. Então, a nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós todos os santos que recebemos a salvação, que recebemos a palavra do Senhor Deus, quando estamos em comunhão, o Senhor ele está conosco. Então, nós estamos dentro dessa comunhão, estamos com o Senhor. Então, naturalmente, nós podemos viver para a glória do Senhor Deus, podemos dar os frutos diante do Senhor Deus. É por isso que nós fomos unificados pelo Espírito Santo dentro do Senhor. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12 e 13. Vamos ler todos juntos. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, se olharmos essa palavra é uma palavra muito importante. Então, nós somos um só corpo, mas nós temos diversos membros. Tem boca, tem nariz, tem ouvido, tudo, não é? Nós temos vários membros aqui. Nós unidos somos o corpo de Cristo. E o Senhor é a cabeça desse corpo. E nós somos os membros desse corpo do Senhor. E é por isso que ele explica dessa maneira essa comunhão. Então, nós estamos em um só corpo, realmente, mas que são muitos membros, mas sendo um só. Então, nós todos que recebemos a salvação somos um só corpo no Senhor. Então, seja judeus ou gregos. Então, os judeus realmente são aqueles que eram povo de Deus. Os gregos são aqueles que são estrangeiros na época.
Mas depois de receber a salvação, não existe mais isso de judeu ou grego. Seja judeu, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Então, como assim? Servos e livres? É muito diferente o estado, não é social deles. Antigamente existia a escravidão. Comprava-se o escravo com dinheiro e ele fazia o que ele quisesse com o seu escravo. Então, será que você foi chamado para ser como escravo? Ele disse: você seja um bom servo, um bom escravo. Se você foi chamado para ser livre, não seja como um servo, um escravo. Então, faça do jeito que você foi chamado. Seja realmente servo ou livre. Não existe mais essa distinção em nós. Todos nós fomos salvos em um só corpo, em Cristo Jesus. Agora, se existe homem realmente escravo ou livre, todos nós fomos, tornamos em um só corpo diante do Senhor Deus. Quer dizer que através da graça do Espírito Santo, nós nos bebemos dessa graça do Senhor. Então, na África também, em 34 países diferentes, o Evangelho está sendo pregado fortemente. E no Camarões também, nós temos realmente 40 irmãos que foram participar dessa viagem missionária. Então, me desculpem, mas se olharmos para o rosto deles, eles são diferentes de nós, não é? Eles são negros, têm a pele bem mais escura do que a nossa, mas nós temos alguma diferença com eles? Não, não temos. Ao ver de Deus, nós todos somos iguais. Ali no meio disso, todos eles possuem um espírito criado conforme a imagem de Deus. O Senhor Deus deseja que todos eles também recebam a salvação. O Senhor Deus deseja que todos eles possam ir para o reino de Deus. Deus não tem essa diferença, mas nós iremos criar uma diferença? Não. Da mesma maneira como o Senhor ele nos amou, nós os amamos também. É por isso que todos eles, realmente com grande agradecimento, realmente gostam de nós. Por quê? Nós não temos essa diferença. Nós, após recebermos a salvação, seja livres, escravos, realmente não importa qual seja o meu estado, todos nós fomos salvos por um só Espírito. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos esse Espírito. Quer dizer que nós recebemos a salvação e não é igual receber um calor ou fazer uma cerimônia de batismo, ficar molhado, sentir alguma coisa. Não é isso. Nós recebemos o Espírito Santo que entrou dentro de nós ao recebermos a salvação. Nós todos bebemos de um só Espírito. Nos tornamos em um só corpo. Todos aqueles que receberam a salvação agora se tornaram um só corpo junto com o Senhor. Nós todos nos tornamos em um só corpo diante do Senhor. Que o Senhor, Ele em verdade, possa nos conduzir. Então, uma pessoa que recebe a salvação, seja a sua personalidade, seja boa ou falte alguma coisa, com característica boa, ruim, seja rico ou pobre, nada disso se torna um problema. Uma pessoa que recebeu a salvação, será que olha para as características carnais, olha para o estudo técnicos que essa pessoa tem? Se essa pessoa é rica ou pobre? Se nós discernirmos pessoas dessa maneira, isso é um grande pecado diante do Senhor Deus. O Senhor Deus não tem distinção, mas por que nós estamos querendo criar diferenças? Não existe uma coisa dessas. Nós todos somos um só no Senhor. Nós todos fomos batizados em um só Espírito diante do Senhor. No versículo 17, se todo o corpo... versículo 13, versículo 27, vamos ler todos juntos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, nós todos somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, se nós estivermos ali, nós somos o corpo de Cristo. Então, nós individualmente somos os seus membros. Então, tem pessoas que podem ser o olho, tem pessoas que podem ser a boca, tem pessoas que podem ser o pé, a mão, ou podem ser órgãos que não são visíveis agora para os nossos olhos.
Então, mas nós todos nos tornamos um só em espírito, nós nos tornamos um corpo de Cristo. Então, o que acontece se esse corpo, ele parte, o espírito parte, esse membro partir do corpo? É impossível, não tem como. Então, o Senhor, ele é a cabeça da igreja. Nós somos os seus membros. O Senhor, ele não parte de nós. Mas será que nós podemos partir do Senhor? Não, nós todos somos só um só rebanho dentro do Senhor. Então, eu partir do Senhor é partir da igreja. Tem pessoas que viviam muito bem a vida de fé, mas não sei onde ele está, desapareceu. Depois, quando vamos verificar, ele disse que ele foi ganhar dinheiro. E nós perguntamos, por que você não está vindo para a igreja? Ele fala, eu consigo ir para a igreja se eu tiver dinheiro, eu vou ganhar um pouco de dinheiro para dar oferta, para assim fazer assim e assim assado. É por isso que hoje eu não consigo ir para a igreja. Eu ouvi uma coisa dessa, eu disse, você quer ganhar dinheiro para ajudar a Deus? Você acha que consegue ajudar a Deus? Será que Deus, ele deseja o dinheiro? O Senhor Deus, ele deseja a nós mesmos. Você partir da comunhão é partir do Senhor Deus. Então, o que este homem ele tem? Qual é o significado de você partir do Senhor Deus? De nada adianta. Nós não podemos partir do Senhor Deus de forma alguma. Se nós olharmos em Efésios 1, Efésios 1, versículo 21. Versículo 22, perdão. Efésios 1, versículo 22. 22 e 23, vamos ler todos juntos. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então ele sujeitou todas as coisas a seus pés. Então toda a criação está sobre a ordem, a vontade de Deus. Então, o Senhor, ele veio como a cabeça. Então, a igreja está sobre todas as coisas. O Senhor, ele se tornou a cabeça da igreja. Então, por que o Senhor, ele disse uma palavra igual a esta? Quer dizer que se nós olharmos as coisas deste mundo, toda a criação deste mundo, todos os santos, realmente eles estão abaixo disto. Então, como que nós somos realmente... Toda a criação está abaixo da igreja dos santos. Nós estamos sobre os santos. Sobre as coisas deste mundo, como santos. Porque toda a criação deste mundo está sob os nossos pés, que é este mundo. Quer dizer que nós todos estamos dentro da igreja do corpo de Cristo. Então nós todos realmente somos seres realmente gloriosos diante do Senhor Deus. Vocês precisam saber disso. Porque a igreja é o corpo do Senhor. Então o Senhor é aquele que realmente transforma tudo em abundância e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja para que possamos ter a plenitude daquele que cumpre em tudo em todos. Quer dizer que o Senhor, ele está sobre a criação. E é por isso que nós podemos ver que seja a videira e as varas, realmente todos eles são essenciais para darem o fruto. Cada um depende um do outro. Então, a vara não tem como dar fruto longe, realmente, da videira. Da mesma maneira, a videira não pode dar fruto sem as varas. Então, é preciso de tudo isso. Quer dizer que nós, partindo do Senhor Deus, nada podemos fazer. Não podemos dar frutos. E o Senhor Deus, da mesma maneira, sem nós, ele não pode dar o fruto. É por isso que a relação que eu tenho com o Senhor é essencial. Então, eu não posso fazer nada sem o Senhor. E o Senhor também nada fará sem nós. Então, todas as coisas o Senhor Deus, ele pede de nós.
E é por isso que esse trabalho de darmos frutos, o Senhor está pedindo a nós. Ele nos encarregou deste trabalho. É por isso que a vara, quando está conectado realmente na videira, ela pode receber todos os nutrientes, crescer e assim pode dar os frutos também. Após recebermos a salvação, não tem o que você pensar difícil. A vida de fé é viver de forma realmente constante, juntos, em comunhão, orando, ouvindo a palavra, aprendendo, estando em comunhão. É estar realmente ali na comunhão, contínua. Você partir do Senhor é partir da igreja. Então, todos os santos, a igreja, corpo de Cristo, não é qualquer tipo de grupo. Mas todos os santos, realmente, se eles partirem do Senhor, é partirem da igreja. Então, nós, realmente, estão recusando todo esse grande conhecimento, a sabedoria do Senhor. Toda a sabedoria e o ensinamento do Senhor está dentro da igreja. Se partimos desse rebanho, não podemos receber esse ensinamento jamais. É por isso que em Gênesis, capítulo 13, realmente Abrão, no Ur dos Caldeus, quando ele foi para a terra de Canaã, o seu sobrinho Jó também havia ido com ele. Mas quando ele foi para a terra de Canaã, o trabalho que eles faziam, eles cuidavam de ovelhas, e as ovelhas eram realmente a herança deles, e eles precisam de gado, não é? Ou, quer dizer, precisam de pastagem para o gado. Então, eles tiveram muitos servos, muitos bens. E agora, Abraão, para cuidar do seu gado nas pastagens juntos com Ló, estava muito difícil, porque o número era muito grande. Então, Abraão ele disse para Ló, dizendo, eu e você, nós somos uma só família, mas por conta de criarmos animais, realmente estamos passando por dificuldades. O que você quer fazer? Então, nós estamos em um número muito grande, se estiver realmente muito desconfortável, estamos assim, vá fazer o que você desejar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Jó disse na hora, nossa, que chance. E já olhou para até as passagens de Sodoma e Gomorra, que parecia como um jardim do Éden, tão bom. E ele disse, tio, desculpe, mas acho que eu vou ali então para Sodoma e Gomorra. Ló partiu de Abraão, foi para Sodoma e Gomorra. E o que acontece depois? Vocês sabem? Quando Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo, ele saiu vivo somente com a vida. Mas ele não pode partir dali. O que seja, o que quer que aconteça. Partir de Abraão é partir de Deus. O Senhor Deus está com Abraão. Mas desde o momento que ele partiu de Abraão, não tem como receber a ajuda do Senhor Deus. Ele está vivendo do jeito que quer. Quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, quando ele orou pelo seu sobrinho, o Senhor Deus pelo menos salvou a vida dele. Então, mas nós santos que recebemos a salvação, o que quer que aconteça, nós não podemos partir da comunhão, nós precisamos saber que isso é partir de Deus. É por isso que a comunhão é algo tão importante. É dentro da comunhão que o Senhor está. Então o Senhor está dentro da comunhão junto conosco. Todos os dias nos renovando. Para que nós possamos crescer na fé. Para que possamos estar junto com o Senhor. Para dando frutos com Ele. Por isso que esse corpo, ele conecta-se com a cabeça e faz a vontade. Vamos procurar João, capítulo 1, versículo 16. João 1, 16. João capítulo 1, versículo 16. Vamos ler todos juntos.
E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça por graça. E todos nós, quer dizer que recebemos a salvação. Quer dizer que dentro do Senhor existe toda essa plenitude. Que a graça do Evangelho do Senhor está pleno dentro de nós. Que a graça sobre graça. Quando nós estamos dentro dessa comunhão junto com o Senhor, toda essa plenitude do Senhor se torna nossa. É por isso que a nossa vida de fé vai crescendo cada momento mais. E podemos dar frutos para o Senhor. Então eu vou pregar nos outros momentos. Mas após eu receber a salvação, eu já não vivo a vida por mim mesmo. Para receber a salvação, não é que eu sou inteligente e falo, vou receber a salvação, e eu vou ali e recebo a salvação. Não. Existem os irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro. Então é por isso que nós temos irmãos e irmãs que estão orando por mim, que estão me ajudando. É por isso que eu participo do retiro, participo dos seminários, posso estar em comunhão, assim nós recebemos a salvação. Então, sem a ajuda daqueles que receberam a salvação primeiro, como é que eu posso receber a salvação? É impossível. Após recebermos a salvação sozinho é impossível. Você diz, eu recebi a salvação, agora eu vou viver ali, vamos nos encontrar no reino dos céus, tá bom? Não. Onde já se viu uma coisa dessas? Então, nós todos realmente somos diante do Senhor Deus. Realmente nós somos do corpo de Cristo, estamos dentro dessa igreja. Recebemos, realmente transbordando toda essa graça, a condução do Senhor, e assim nós podemos dar esses frutos. Então o Senhor está em mim e eu, realmente, quando o Senhor está em nós, nós podemos dar muitos frutos. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor Deus, nada podemos fazer. Vocês precisam saber disso. Esse é o segredo. Então, se nós quisermos partir, nós vamos embora, é isso? Não, isso não é vida de fé. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente agora vai fazer o quê? Vai ali beber um drink, no meio da rua, conversar com os amigos, é isso? Não, é esse tipo de comunhão, é esse tipo de amizade, nós precisamos acabar com elas. Nós somos os santos que recebemos a salvação. Nós agora, a comunhão que nós temos, nós precisamos ser mudados. Então, nós todos somos realmente aqueles que estamos vivendo diante do Senhor Deus. Mas o diabo, ele sabe disso, é por isso que ele quer acabar com a comunhão que nós temos. O que quer que aconteça, nós precisamos estar na comunhão. Não devemos partir, porque partindo, nada podemos fazer. Então, quando a vara ela sai da videira, nada pode fazer. Então, nós precisamos saber disso, precisamos participar realmente de forma ativa, crescer na nossa fé cada momento mais, para que assim podemos dar muitos frutos diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, dentre muitas pessoas, nós agradecemos por termos sido salvos pelo Senhor. Senhor, pelo seu sangue precioso, nós fomos remidos diante do Senhor Deus. Senhor, enquanto nós vivemos neste mundo, que o Senhor, Espírito Santo, esteja conosco, que possa cuidar de todos os santos, os salvos, para estarem junto com o Senhor, para que nós possamos viver para a glória e a vontade do Senhor Deus. Senhor, todos os santos que estão dentro desse corpo de Cristo, que o Senhor possa estar com eles. Que através da sua graça, através da sua palavra, o Senhor permita para que nós possamos estar em plenitude da sua sabedoria e da sua vontade. Que a sua vontade possa se preencher em nós. Que assim nós possamos dar os frutos diante do Senhor Deus. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Todas as coisas dependemos do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.